Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Você está no primeiro vídeo, na primeira mensagem da série O Melhor Ano da Minha Vida. E esse é o tema da mensagem, o melhor ano da minha vida. Eu só quero te pedir algo muito importante. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, de mandar aqui o seu comentário, compartilhar. Quando você faz isso, a internet, o YouTube, entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Então, se você ainda não fez, faz rapidinho. E agora a gente vai para a mensagem. Escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Amém. Eu quero que você entre numa jornada comigo, que ela está muito conectada a uma nova estação, a um novo ano, a um novo tempo. Nós do mundo ocidental criamos marcos que dividem temporadas e estações. E um dos marcos que nós criamos para nós é o 31 de dezembro, ou o último dia de 2021, ou aquilo que a gente chama da virada de ano. Só que é possível viver uma virada de ano sem chegar no dia 31 de dezembro. Basta tomar uma decisão que muda todas as coisas. A gente deixa muito a nossa vida atrelada a pontos históricos, sabe? A dias específicos. Como, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que às vezes tem filhos que só lembram da mãe no Dia das Mães, ou dos pais no Dia dos Pais. Mas não quero falar sobre isso, ou criticar essa lógica que nós absorvemos, mas então aproveitar isso ao nosso favor. Aproveitar para entender que durante os últimos 2 anos nós não tivemos isso. Alguém diz que o Brasil começa após o carnaval. Você já ouviu isso alguma vez? Pois todo mundo disse a vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, que o Brasil começava depois do carnaval. Bom, faz 2 anos que a gente não tem carnaval, basicamente. Ou seja, tenho a impressão que nada começou e não deu certo ainda nada. Alguém dizia, olha, o mercado no Brasil aquece quando chega o Natal. Bom, chegou o Natal duas vezes e parece que nada aconteceu. Então nós estamos dentro de uma inércia, de uma escassez, de um ano caótico que nós viemos. E aí de repente você se impacta, você está aqui comigo, ouvindo um maluco dizendo, o melhor ano da minha vida. Mas eu não estou falando do que a gente viveu, eu estou falando do que a gente vai viver. Eu vou repetir para você não esquecer, o melhor ano da minha vida, o melhor ano da sua vida. Se liga nisso, é o ano que nós vamos viver. Pode começar dia 1º de janeiro para alguém, mas vai começar hoje para você. Aleluia! Então entenda que se você ver esse vídeo dia 26 de dezembro, esse é o melhor dia da sua vida. Esse é o melhor ano da sua vida, porque uma decisão, uma chave que vira, muda tudo para frente. Então você não vai precisar mais do dia 31, mas se você só ouvir no dia 31, não tem problema. Esse vai ser o marco do melhor ano da sua história. Amém? Então eu quero entrar propriamente no texto que a gente leu, no texto que eu mais uso quando faço casamento. Eu faço poucos casamentos, na verdade. Uma das coisas que a gente decidiu é que a gente só faz casamento de casais que a gente acompanha, de gente que está perto, porque de uma certa forma é uma maneira de preservarmos a seriedade daquilo que a gente está fazendo num dia de uma cerimônia de casamento, que é abençoar o casamento de alguém perante Deus e os homens. Mas essa mensagem, ela me acompanha desde sempre, me acompanha desde o dia que eu casei. Essa palavra, ela me persegue há muito tempo. Só que a partir do momento que nós vamos amadurecendo, palavras que eram conectadas com apenas uma área da nossa vida se conectam com outras áreas e a gente vai aprendendo mais sobre. Mas eu quero te contar como tudo começou. Eu quero te contar como quando eu ouvi isso pela primeira vez.
Eu tinha 20 anos de idade, quando a minha mãe me fez uma pergunta, e aqui nasceu essa mensagem. Eu estava preparando as coisas para o casamento. Quem aqui é casado sabe a treta que é o casar. O tal da cerimônia, o tal de descobrir quem vai ser convidado, imaginar quem vai dar um bom presente, quem não vai dar. Na minha época a gente escolhia testemunhas por quem tinha mais dinheiro. O dia que nós casamos foi uma tarde de muito sol na nossa cidade, de um calor intenso. E eu me lembro que o noivo, que no caso era eu, fui mais cedo para a igreja, porque o noivo no dia do casamento ninguém lembra, ninguém nem sabe às vezes quem é. É um desabafo, só vê a noiva. Ninguém canta música ou levanta para o noivo entrar, só a noiva. Então você pode ir cedo, você pode tomar um caldo de cana antes, você pode fazer o que você quiser. Irmão, eu fui para o casamento, eu cheguei lá, e eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu havia feito alguns pedidos, vale ressaltar isso. Eu não queria chorar muito, eu não sou chorão, mas eu não estou entendendo. Eu falei, Jesus, eu não quero chorar, porque as pessoas podiam pensar que eu estava arrependido. Então eu falei, Jesus, eu não quero chorar. Firme, top. Só que tinha um agravante, lembra? Eu tinha convidado o Senhor, e eu ainda pedi algo. Eu falei, Jesus, eu não quero chorar, mas quero te sentir. Ponto. Cheguei no casamento, aquelas rosas lindas, um corredor de tapete vermelho lindo. Eu olhei aquilo tudo e senti no meu espírito para ficar sozinho num lugar à parte. Eu fui para uma sala que tinha dentro da nossa igreja, que tinha vidro, que dava para ver o corredor da igreja. Naquele lugar, o Senhor Jesus visitou eu. Eu chorei de uma maneira tão feliz e de tanta alegria e de tanta glória de Deus, que eu não sabia explicar. Eu falei em línguas, eu glorifiquei o nome de Jesus, eu chorei, a maquiagem borrou. Eu tinha feito maquiagem, não faça isso, eu fiz. É porque era moda na época e eu pensei que dava para fazer, irmão. Eu fiquei estranho, mas só Jesus na minha vida. Fazem 10 anos já. Jesus foi no casamento. Jesus estava no casamento. E já vai fazer 11 anos esse dia. Ele permanece na festa. E a festa não terminou, porque ele nunca foi embora. E agora veio as celebrações da presença. Agora tem filhos. Agora as coisas estão cada vez melhor, porque ele não saiu da festa. Que mudou a minha vida para sempre. O segredo não é o que está fora. O segredo é o que está dentro. O segredo não é aonde você mora. O segredo é quem mora com você. O segredo não é o que você dorme, é a paz que te traz sono. O segredo é isso. Até porque quando eu casei com a minha esposa, a gente não foi morar no lugar onde moramos agora. Não tínhamos o carro que temos agora. Claro que o tempo trouxe algumas coisas, mas no começo não era nada disso. Eu me lembro, eu falei para alguém ontem ainda sobre que quando eu casei, eu ganhei R$500 de um convidado para comprar uma cama. E eu consegui com R$500 comprar uma cama e um sofá. Você pode dar um glória a Deus? Tá brincando? Não. Foi a pior coisa que eu fiz, irmão. Eu dividi. Peguei R$300 e encontrei uma cama de R$300, irmão. E é igual calça jeans de adolescente, não tem por R$300. Poucas pessoas entenderam a referência, mas tudo bem, eu entendo, é da minha geração. Irmão, eu comprei uma cama de mola por R$300. Irmão, no primeiro mês a cama ficou assim. Eu sei que você imagina por quê, mas não foi isso, é que a cama era ruim mesmo. Também foi, não, mas a cama era ruim. Glória a Deus. Mas entenda que e eu consegui comprar um sofá. Resumindo, a gente dormiu 2 anos no chão. Irmão, eu pedi para minha mãe o colchão dela, que ela tinha comprado um colchão novo, colchão dela que ela tinha usado a vida toda. Não sei nem se eu não fui feito naquele colchão. Eu peguei
Nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Gente do céu. Deus, a minha vida, eu fiz isso. Eu nunca mais vou falar isso, Senhor Jesus. Eu quero esquecer essa memória agora. Não, eu peguei o colchão da senhora, do senhor que é lá, o senhor Hamilton, Luciano, e nós dormimos no chão 2 anos. É porque a gente está entrando num novo ciclo. A gente vai entrar no novo ano, onde as pesquisas estão dizendo que vai ser caótico, aonde tem especialistas dizendo que tudo vai piorar, vai ficar pior, aonde tem gente dizendo que só vai ficar mais, difícil. E cada dia é o tal de uma cepa nova, que você está quase ficando feliz, diz, não, mais uma cepa. Você já não aguenta mais a máscara, você não aguenta mais os outros que tem asco de ver você sem máscara. Eu sei, irmão. Esse dia eu estava no voo dormindo, a máscara caiu, o comissário me acordou, parecia que eu tinha tentado matar alguém. Levanta, moço. O que foi? A máscara. Eu falei, ai meu Deus do céu, quase que eu mato alguém e não vejo. Não sei se você tem essa impressão, que se você tossir hoje, alguém pensa, nossa, bandido. Experimente entrar no elevador com alguém, a pessoa diz, sai daqui agora. Irmão, quem tem rinite esses dias está tratando, porque Deus o livre espirrar. Então você percebe que a perspectiva está estranha. Só que tem uma coisa: eu quero entrar num ano novo. Eu não sei o que você deseja, mas eu tenho vários desejos. Eu tenho alguns sonhos. Alguns eu tenho escrito, outros estão gravados no meu coração. Mas eu tenho alguns sonhos. Só que essa semana me foi lembrado algo. Quem vai estar na frente no próximo ano? Quem vai governar a sua história no próximo ano? As pesquisas? Os índices? As máscaras? Quem vai governar a sua história? Quem vai dominar as suas decisões? Ele transforma água em vinho. Se ele tiver e a tempestade vier, ele acorda no meio da tempestade, manda o mar e o vento calar a boca. Se ele estiver junto, não há tempestade que possa submergir você. Se ele estiver junto, não nenhum mal. Meu Deus, recebe isso. Nenhum mal sobrevirá sobre a sua casa, e se vier, será derrotado no nome de Jesus. Quer que o seu 2022 seja o melhor ano da sua vida? Faz o seguinte: dobra o teu joelho e faz um convite. Jesus, 2022, tu és bem-vindo. Eu quero que o Senhor esteja presente em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, nos meus estudos, os meus trabalhos, aonde eu tiver, que o Senhor chegue na frente. Jesus, eu te convido, domina, governa, decide, entra, determina. Jesus, tu és o dono e eu, filho do dono. Então faz de novo, Senhor. Agora, eu entendo outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente corre um risco, porque quando Ele governa, é Ele que decide. Quando acabou o vinho na festa, chamaram Maria e disseram: Maria, fala com Jesus, porque acabou o vinho. Aí Jesus disse: tragam as talhas com água. E a Bíblia diz que Jesus pegou a água e transformou em vinho.
Sinistro, irmão. Como assim? Alguém já viu isso acontecer? Só porque todo mundo ficou muito, nossa, água em vinho. Então faz. Mas tem que ter um processo. Jesus faz na hora. E a Bíblia diz que todo mundo que tomou do vinho dele falou assim: eu fico imaginando as pessoas aqui, ó. Tem essa parada, não tem? Tem gente rica que faz aqui, né? Povo assim, nossa, isso é normal. Irmão, pobre não, pode chegar. Toma, pega na taça, tá nem aí. Mas o rico não. Imagina, Jesus está na festa que o povo aqui, ó. Quem serviu esse vinho aí? Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Ninguém entendeu nada. Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Sabe que eles descobriram o segredo não era a sequência do vinho, era quem tinha servido. Ah, irmão, eu quero que você entenda isso. O segredo não é a ordem dos fatores, é quem entra e decide e serve. Então não importa se é 2020, se é 2022, se é 2040, o ano cujo qual Deus for aquele que servir a tua casa e dominar as tuas emoções e dominar as tuas decisões, esse vai ser o melhor ano da sua vida. É quando ele ser aquele que serve. Perguntaram pro noivo, e aí o que deu? Jesus que fez. Então, lindo, você tem plano para 2022, é? Você tem muito sonho, top, maneiro. Você tem um livrinho do sonho, das metas. Olha, próximo ano eu vou fazer isso. Nossa, cada sonho top que você tem. Mas de verdade, você quer que seja o melhor ano da sua vida? Então pega um caderninho de sonho, faz assim, ó. Escrevi tudo. Jesus, eu até fiz um esboço, mas é o Senhor que escreve a história. Jesus, é teu, a minha história é tua, o meu futuro está nas tuas mãos. E se prepara para viver o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Deus, em teu nome nós oramos e declaramos uma nova história de um novo tempo, aonde o Senhor será o dono, aonde o Senhor vai governar todas as coisas, e o crivo das nossas decisões virá da tua palavra. Jesus, 2021 é teu. Entregamos o final, mas 2022 é todo seu. Faz o que o Senhor quiser.
Todos os dias da nossa vida são dias de milagres. Existem milagres que vemos e existem milagres que nós nunca iremos testemunhar, pois não sabemos. Livramentos, portas que se fecham e que, se tivessem abertas, nós perderíamos tudo. Todos os dias é dia de milagre, mas veja, existe uma diferença, que é quando você depende do milagre, para quando você não precisa mais daquele milagre que te sustentou durante muito tempo. A mensagem de hoje, ela vai tocar em você, talvez para valorizar mais o tempo que você está. A vida são estações, duas principais. Um tempo que você vive de provisão e o outro que você vive de celeiros. Um te falta, mas porque tem Deus, nem falta e nem sobra. Já na colheita, no tempo dos celeiros, você tem e sobra. Bom, você já vai ver que uma estação é melhor do que a outra. Eu sei, o lógico é quando não falta mais nada. Mas veja, vamos lá. Antes de a gente entrar nessa mensagem, eu quero pedir duas coisas rápidas para você, para fazer com que essa mensagem vá mais longe. Curte o vídeo rapidinho, só apertou o joinha, top. O YouTube já entende, nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. Comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bebê. Ei, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você começar a sua semana cheio da presença dele. E quando o combustível estiver quase acabando, chegou outra segunda-feira de novo. Amém? Vamos para a mensagem. Versículo 12 diz: e o maná, na manhã após eles terem comido do velho grão da terra, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha, existem algumas histórias na Bíblia que são maravilhosas de se ler e de tentar imaginar o que era, né? A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi usado por Deus para libertar um povo que era escravo. Esse povo era escravo no Egito e havia então agora uma liberdade pela frente. A Bíblia diz que o trajeto, se estima, que a viagem seria de 14 dias, mas eles demoraram 40 anos. Só que durante esse tempo, a Bíblia diz que Deus nunca os abandonou. Eu vou falar de novo para você. Eles eram desobedientes, eles eram teimosos, eles eram ingratos, porém Deus nunca os abandonou. A Bíblia diz que havia coluna de fogo à noite, havia nuvem de fumaça para fazer sombra durante o dia, a água saiu da rocha, o mar se abriu, as codornizes cansaram e caíram em cima do arraial
e reclamavam porque estavam enjoados do maná. E o maná era a comida que Deus mandava para o povo no Egito todos os dias. Todos os dias, quando era cedo, aquele maná caía do céu, e aquele era o alimento do povo. Só que tinha um detalhe: o maná do dia se comia no dia, e você não poderia guardar para o outro dia. Então imagina a cena: durante 40 anos, o povo saía da tenda e o maná estava no chão. Todos os dias, durante 40 anos, o povo olhava para o céu, esperando o alimento cair do céu. E durante 40 anos, não falhou um dia. Todos os dias, sendo o povo desobediente, arrependido, servo, rebelde, o maná caía. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deixa de ser fiel, Ele permanece fiel. Ele é justo, poderoso, maravilhoso. E aqui é o começo da vitória. Porque a geração que caminhou no deserto, apenas os filhos dela entraram. Ou seja, eles nasceram e os pais falavam para eles: pode ficar tranquilo, amanhã o maná vai cair de novo. Vamos mais. Aí o filhinho dormia, acordava de manhã e dizia: papai, já caiu. Aí ele dizia: vamos ver, vamos lá fora. E aí eles saíam para fora e o maná estava lá esperando. Todos os dias, 40 anos comendo das delícias do Senhor. Só que um belo dia, a Bíblia diz que eles chegaram na terra prometida. E no dia que eles chegaram, o maná não caiu mais. Eu sou pequeno, sou só um garoto. E eu não sei você, mas eu, nesse dia, por mais sendo um dia feliz, haveriam lágrimas nos meus olhos. Porque durante 40 anos, a comida caía do céu. Durante 40 anos eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Durante 40 anos, todo dia tinha um milagre novo para contar. Durante os dias mais difíceis, eu sabia todos os dias que o Senhor nunca havia me desamparado. Porque o maná caía do céu. Só que a Bíblia diz que aquele dia não caiu mais. Vai chegar um dia que você vai ter saudade dos dias difíceis, mas não estarão conectados aos dias difíceis, mas estarão conectados com a dependência que você tinha dele. Sabe, quando a sua mão não dava conta, quando o seu braço não dava conta, e você dizia: Deus, se não for o Senhor eu não consigo. E aí o maná caía do céu. Eu consigo imaginar o povo dizendo: mas Josué, não tem como a gente ficar mais um ano com maná? Ô Josué, era tão bom, eu vou sentir saudade. Será que não tem como a gente fazer de novo? E aí Josué dizia: não tem mais, porque Deus só mandou guardar um pedaço, e está dentro da arca da aliança, e a gente não pode mexer. Mas Josué, quando a gente vai poder comer do maná? E aí Josué dizia: nunca mais. Agora a gente não vai olhar mais para o céu esperando a comida. Agora a gente vai olhar para a terra. Vamos cuidar dela, vamos semear de maneira intencional, e o que nascer será o nosso alimento. E a Bíblia diz que naquele ano eles colheram da
terra e comeram daquele lugar. E essa é a divisão das estações. Exatamente nesse momento, quando você não espera mais, porque agora você tem. Amém. Seja sincero. Qual momento tem mais valor para você? Eu sei que é difícil, mas pense bem. O que é melhor? O tempo da provisão ou o tempo dos celeiros? Diga. Uma votação segundo o Enem. Quem acha que a melhor estação é a estação da provisão, levante a mão. Quem acha que é a dos celeiros? Os celeiros vencem. Um aplauso ao povo do celeiro. Agora eu vou melhorar a pergunta. Em qual estação a sua vida com Deus é mais vibrante? No celeiro ou na provisão? Votemos novamente. Quem acha que é no celeiro, levante as mãos. Quem acha que é na provisão, levante as mãos. Provisão vence. Parece estranho agora, então, do nada, eu começar a dizer para vocês: olha, desejem o tempo da provisão, que ele é melhor. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O melhor tempo, sem dúvidas, é o do celeiro. Mas para o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida, é o da provisão. Porque na provisão nós não esquecemos dele, porque nós vamos precisar dele hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Porque se ele não andar, não vai chegar, sabe? Mas aí chega um dia que a gente olha na despensa e tem tudo. Chega um dia que o filho que você orou durante anos já tem dentinho, já te chama de pai, já te chama de mãe. Tem um dia que o trabalho que você suou a camisa para conseguir, você já foi promovido nele. Tem um dia que agora você já é casado e você queria tanto casar, e porque era feio, era muito difícil. Bom, chega um dia que tudo que você pediu, agora você tem. Só que nesse dia a gente começa a ficar perigoso, porque a gente começa a tratar o extraordinário como comum, sabe? É nesse dia que a gente não precisa mais orar para que a comida chegue, porque ela já chegou e está sobrando. É o dia que você não olha mais para a bomba de combustível para ver o valor que é a gasolina, e aí você pensa que não precisa mais dele. Não é sobre desejar a provisão, é sobre não perder o coração quando chegar no dia dos celeiros fartos. Sabe, hoje minha esposa mandou um vídeo da minha menina, da minha filha Serena, e ela estava fazendo um bolinho, formato de coração, e ela fez com a mãozinha assim para a câmera. E eu fiquei pensando, um dia eu dobrei meus joelhos e eu dizia: Jesus, eu queria tanto uma garotinha, Jesus. Toda vez que eu vou
nos lugares e uma menininha muito bonitinha aparece, eu fico encantado, Jesus. Eu queria tanto saber o que a Paula sente em ser amado pelos meninos. Jesus não é justo. Bom, e hoje ela já tem 2 anos, sabe? E eu não posso me esquecer dos dias que chorava. Não posso me esquecer do dia que eu fui. Eu vou contar um segredo para vocês. Nossa, como eu sou fofoqueiro. Mas eu preciso me libertar. Eu já sabia antes do chá revelação que era menina. Pronto, falei. Falei, tô leve. Me perdoa, Jesus. Eu já sabia. Porque eu ia gravar uma série. Quem que tá aí? Todo mundo, eu sou ser humano. Eu ia gravar uma série. E eu meti esse migué na minha esposa. O povo do Chá Revelação fez um exame. A gente fez outro. O povo frustrado comigo. É verdade. Minha esposa é muito mais certinha do que eu. Disse, veja você, mas não me conte nada. Chegamos no laboratório, fui pegar o exame. A gente parou o carro na frente, só que o laboratório era todo de vidro. Pra ver lá dentro. Culpa dela. Aí foi engraçado porque todo mundo me conhecia e sabia o que eu queria. Parecia um show. Todo mundo veio para frente do balcão. As meninas, todas as que fez o exame aqui, sei, tava geral lá. E ela disse para mim, o que você acha que é? Uma menina. Só que, irmão, a gente sabe que não é assim, né? Deus já havia falado comigo que era uma menina, mas até a gente se vê, até às vezes pegar no cacete, nossa, quase morre. Aí eu peguei o exame, eu e o Leão, Fabrício. Aí, irmão, quando eu li feminino, Senhor do céu, eu fiquei branco, amarelo, cor de rosa, e comecei a chorar. Sentei, irmão, na poltrona do negócio, as meninas vieram tudo me abraçar e a minha esposa lá dentro assim, ó. Sabe, alguma coisa deu errado ou é o que ele quer. Só que o meu choro de alegria é diferente do meu choro de tristeza. Então, irmão, eu abraçava todo mundo. E as meninas tudo, ai que lindo, chorando. E aí eu saio pra fora. Minha esposa olha pra mim e eu digo, tu não perguntou, tu não quer saber, mas eu sou obrigado a falar pra alguém. A Serena tá chegando. Irmão, ela vai ficar bolada comigo porque eu falei o segredo nosso. Eu não aguentei, sou fofoqueiro mesmo. Não devia falar pra mim, eu soube. Aí, irmão, com vergonha agora de vocês, tudo olhando com julgamento. Hoje ela tem 2 anos e eu não posso me esquecer disso, sabe? Que teve um dia que eu orei. Eu me lembro do João, eu me lembro do primeiro carro que eu sonhava, eu me lembro de tudo. E sabe, algumas coisas são interessantes. O primeiro carro que eu sonhei não se compara com o carro que eu tenho hoje. Eu amo carro. Eu nunca vou falar qual é para ninguém ficar fazendo conta. Muito invejoso. Não aqui não tem nenhum. Mas sabe qual que é o carro que mais me deu alegria? Não foi o último. Foi o primeiro que eu sonhei. Era um Sandero que tinha ar, direção e vidro elétrico. Parece bobo, mas eu ia pra janela com a minha esposa da rádio que eu trabalhava e eu dizia, olha lá, é nosso.
Jesus deu pra gente. A gente ia pra casa. Irmão, eu andei a vida toda com carro, ou ele tinha direção ou tinha vidro elétrico. Nunca os dois juntos. Ar-condicionado, o meu era ventoinha, que eu ligava e dizia: olha aqui, por 15 minutos vai ser ar-condicionado, depois eu abro a janela. Mas entrava dentro do carro e a gente chorava de alegria. A gente agradecia a Jesus porque era tão gostoso andar de vidrinho fechado durante o trajeto todo. Porque as coisas que têm mais valor são aquelas que representam mais sacrifício, sabe? Aquelas que têm significado real. E isso é o valor de tudo na vida. O seu coração não pode se perder quando os celeiros estiverem cheios. Lembre de tudo do começo. Lembre de quando o que você vive era uma oração e hoje você pega no colo. Lembra de tudo o que você orou e que hoje sobra na prateleira. Lembra de tudo, porque é possível viver na safra dos celeiros cheios sem perder a dependência do coração que vivia na provisão. Sabe, se antes você voltava todo dia para pedir, faça pelo menos o contrário. Volte todo dia para agradecer tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas olha, sem dúvida, as melhores histórias é na provisão. Sem dúvida. As lágrimas mais profundas, as orações mais extravagantes são nesse período. Eu tenho uma memória de quando eu era adolescente, que eu vi uma história tão incrível. Um casal de missionários estava na obra trabalhando, e um belo dia o menininho de 6 anos ouve os pais conversando na cozinha, e eles diziam: a gente não tem mais comida para amanhã, nossa comida acabou, o que a gente vai fazer, como a gente vai resolver? Não tinha telefone, um lugar inóspito, difícil acesso, e eles oravam dizendo: Jesus, o que a gente vai fazer? Eles saem para fora, o filho está com um pedaço de madeira na mão, lascando e fazendo um formato. E quando eles olham, o menininho está colocando na orelha o telefone e dizendo: oi pastor, tudo bem? A mamãe e o papai estavam dizendo que a comida vai acabar amanhã. Será que o senhor não podia trazer para a gente uma compra bem grande? Nisso os pais olham e dizem: olha que tadinho do nosso filho, a fome já está afetando o cérebro dele. Mas pastor, se o senhor puder trazer junto com a comida, eu queria muito tomar um iogurte, se o senhor puder, traz também. Aí os pais riram, disseram: o que você está fazendo, filho? Eu disse: eu estou ligando para o pastor. Tchau, pastor, fica com Deus. Desligou o telefone, era madeira. E bom, você já imagina como a história termina. No outro dia, o pastor estava na porta da casa, com um monte de sacola na mão. Irmão, acredite se você quiser, só sei que eu me movi debaixo dessa palavra durante muitos anos e vi o Senhor fazer coisas inimagináveis por depender dele de verdade. O pastor, com a mão cheia de sacolas, falou: vim trazer comida para vocês. E aí o missionário falou: mas como você soube? Como você lembrou da gente? E aí o pastor disse: olha, meu lindo. O pastor falava meu lindo também. Segundo a minha versão, ele falou isso. Aí o pastor disse: olha, eu quero te pedir um favor. Da próxima vez me liga o senhor.
fica chato mandar os filhos ligarem. Daí ele falou: mas pastor, a gente não tem telefone em casa. Nunca se esqueça que um dia o testemunho que você carrega, que o testemunho que você vive foi um motivo de muito choro e de muita oração, e que hoje está nas suas mãos. Então, lindo, não perca o coração dependente que você tinha antes de receber. Nutra para que ele não se perca. Dependa do Senhor, mesmo tendo tudo o que você precisa ao alcance das mãos, porque o melhor não é o cenário, é quem está junto com você. Amém? E para você que ainda está no período de escassez, talvez ainda não chegou lá, talvez ainda ora pela mistura, talvez ainda ora pelo básico, talvez ainda está distante do que quer. Deixa eu te dar um conselho lindo. Aproveite bem. É igual filho, cresce rápido demais. Eu quero declarar no nome de Jesus, que não importa a estação que você esteja, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai prover enquanto necessário, e quando os celeiros estiverem cheios, Ele vai usar você para ser a provisão daqueles que precisam para o tempo determinado. E em nome de Jesus, tudo o que te faltou não vai mais faltar, e tudo aquilo que te sobrar vai chegar na mesa daqueles que precisam, vai ser a inspiração daqueles que buscam, em nome de Jesus. Jesus, Tu és a razão, Tu és o motivo, e não importa as estações, o Senhor precisa estar conosco. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia, mas Tu és também a razão para voltar, para te agradecer todos os dias, Jesus. Agradecer por tudo. Tu é tão bom, Tu é tão generoso, Jesus. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor não nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonou, Jesus. E olha que te demos motivos, mas o Senhor não foi embora. O Senhor ainda é o mesmo, e o Senhor será assim para sempre. Paizinho, que a gente nunca deixe de depender de você. Sabe, Jesus, não importa o lugar que a gente more, não importa o carro que a gente anda, não importa a conta, esquece tudo, Jesus. O mais importante é você. O mais importante é a Tua presença, Jesus. Sim, Jesus. Aqueles que estão longe ainda, que o coração deles não se perca quando chegar no lugar que o Senhor deseja. E aqueles que já estão nesse lugar, que o coração se lembre do menino que orava, da menina que chorava na Tua presença. Jesus, que lembre, para que o coração não se perca, para que os olhos se voltem para o Senhor, Jesus, porque vai chegar um dia que vamos ter saudade dos dias difíceis, mas não será relacionado aos dias, mas à nossa intimidade contigo. A lágrima corria mais fácil nos olhos, os olhos marejavam mais fácil, nossos joelhos se dobravam mais, nosso secreto nem era tão secreto de tanto que a gente ia. Jesus, não é sobre os 10 milhões, Senhor, não é sobre números, é sobre você, Jesus. Não importa, Jesus, o quão longe as coisas vão, o quão longe cheguem, nós sempre dependeremos de Ti, Jesus. Eu vou depender de Ti para sempre, Jesus. Eu sou o Teu menino que cresceu, que já anda com as pernas, que já sabe falar, mas o Senhor não vai me perder da Sua casa.
Eu não vou embora, Jesus. Eu ainda vou te perguntar as coisas básicas. Eu ainda quero a tua opinião sobre tudo. Eu ainda quero e vou querer para sempre, Jesus. E essa é a oração mais sincera da minha alma. Eu dependo de ti para tudo. Eu dependo de ti para ser um bom pai. Eu dependo de ti para ser um bom administrador da minha casa. Eu dependo de ti para ser um bom esposo. Eu dependo de ti para ser um homem de Deus, Pai. Porque tu és o Deus do homem, tu és o meu Deus, Jesus. Então, príncipe, a gente não precisa da provisão, a gente só precisa de você. Em nome de Jesus.